Olá pessoal, meu nome é Rogério Tomás, sou jornalista brasileiro morando aqui em Mendoza, na Argentina. Falo exatamente da Praça Espanha, já que quero falar também das medidas que a Espanha está tomando em relação à pandemia do coronavírus e comparar isso com o que o Brasil tem feito através do governo Bolsonaro e da nossa imprensa irresponsável e canalha. A Espanha até o momento, hoje, o dia 17 de março, a Espanha tem mais de 11 mil casos confirmados do coronavírus e mais de 500 mortes. É muita coisa, sem dúvida, mas eles já anunciaram, o governo da Espanha anunciou um plano de 200 bilhões de euros para frear essa epidemia, para garantir as medidas sanitárias de saúde necessárias para frear isso, para cuidar das pessoas e também para estimular a economia, que vai perder muito e obviamente toda a sociedade perde com os impactos econômicos do coronavírus. A Espanha, essa ajuda de 200 bilhões de euros é mais ou menos 20% de todo o PIB da Espanha. A Alemanha também está anunciando um pacote de ajuda às empresas, junto no contexto de combate, enfim, de prevenção, contexto de medidas sanitárias e de saúde, um pacote de 460 bilhões de euros, mais de 500 bilhões de dólares. Enfim, inclusive a Angela Merkel e as autoridades da Alemanha disseram que esse valor pode aumentar, inclusive se for necessário, tanto do ponto de vista econômico para estimular a economia, quanto do ponto de vista da saúde. A Alemanha tem, até o momento, se não estou enganado, mais de 5 mil casos, vou atualizar aqui, até esse momento, esse 17 de março, e tem 17 mortes. É muita gente também. E no Brasil, que ainda estamos numa fase inicial da pandemia, mas as medidas são absolutamente ridículas. A gente tem o próprio presidente da República contribuindo para disseminar o vírus, para espalhar o vírus, convocando gente para ir para manifestação de rua, manifestação de massa, e ele mesmo, que é suspeito de ter sido contaminado com o coronavírus, uma vez que as 14 pessoas da sua comitiva que recentemente viajou aos Estados Unidos já testaram positivo para o vírus, e o Bolsonaro obviamente é suspeito, embora tenha feito um teste em que o resultado supostamente seria negativo, mas do Bolsonaro a gente sabe que a gente não pode confiar. Então o próprio Bolsonaro vai para a manifestação, sai da quarentena e desrespeita o seu próprio ministro da Saúde e vai ter contato direto, tendo contato, abraçando as pessoas, pegando o celular das pessoas, enfim, cumprimentando as pessoas. Ou seja, o próprio presidente cometendo um crime contra a saúde pública. Do outro lado, a gente tem uma mídia brasileira que por um lado está fazendo uma cobertura muito séria, muito dedicada, inclusive bastante crítica ao governo, especialmente a postura do Bolsonaro. Isso tem que se reconhecer, a imprensa brasileira está fazendo uma cobertura muito importante. Por outro lado, a gente tem jornalistas, a maioria dos jornalistas da grande mídia, todos aqueles que falam, editorialistas, enfim, colunistas, articulistas, todos esses reclamando, cobrando mais medidas de ajuste fiscal nesse momento tão delicado em que a sociedade está completamente exposta a um inimigo invisível como é a epidemia do coronavírus, como é a pandemia do coronavírus. A gente teve semana passada o Congresso aprovou uma medida, derrubou o veto, na verdade, do Bolsonaro, que restringiu o acesso das pessoas ao benefício de prestação continuada, um salário mínimo para idosos maiores de 65 anos e pessoas com deficiência, para poder ter acesso a esse benefício, que só teria acesso ao benefício pessoas cuja renda familiar per capita fosse apenas até 250, um quarto de salário mínimo, mais ou menos R$250. O Congresso ampliou isso para até metade de um salário mínimo. Então, R$500 por cabeça per capita na renda familiar, as pessoas podem ter direito ao acesso. E a grande mídia brasileira protestando contra isso. Como se fosse um absurdo garantir dignidade mínima para pessoas em condição de extrema pobreza. E, aliás, protestaram bastante, dando um número de 20 bilhões de reais que será a despesa
anual dessa medida que o Congresso aprovou, como se isso fosse o maior absurdo diante de, por exemplo, dos calotes que a gente tem do agronegócio, o calote dos bancos, enfim, uma série de débitos que o Estado brasileiro, o patrimônio público brasileiro, o erário brasileiro tem a receber de grandes empresas, de clubes de futebol, enfim, inclusive dos próprios meios de comunicação. E 20 bilhões por ano não é nada perto dessas dívidas que a elite brasileira tem com o Estado, mas a mídia canalha, hipócrita, achando isso um absurdo, achando que isso é uma farra fiscal, inclusive como retaliação ao Bolsonaro, as ações e ao comportamento político do Bolsonaro. Então é lamentável, o Brasil tem que gastar mais sim, tem que acabar o teto de gastos imediatamente, isso é uma medida fundamental para que possam ser criados mais leitos no SUS, para que o atendimento à população possa ser feito da maneira mais eficaz e mais correta possível. E também estimular, sim, as empresas, que obviamente todos vão ter perdas terríveis, os pequenos negócios. É importante que haja medidas também de diminuição, né, de mitigação do impacto econômico que essa pandemia está tendo. Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de ser canalhas e deixar de tratar gasto social como se fosse despesa. Isso aí é mais do que direito, nada mais do que direito, e é obrigação do Estado, cuidar das pessoas. Aqui na Argentina a situação está mais ou menos sob controle. Aqui em Mendoza, por exemplo, na província de Mendoza, na cidade e na província, não há nenhum caso registrado oficialmente ainda, mas o vírus já está espalhado por 9 províncias da Argentina. Se eu não estou enganado, já tem mais de 50 casos no país inteiro. Isso ao todo nas 9 províncias onde já se registraram casos. E já também houve mortes aqui na Argentina, mas a situação ainda está no início, mais ou menos como no Brasil, mas o governo tratou de fechar as fronteiras, estabeleceu assim, uma série de medidas sanitárias e tem diariamente falado com a população para que evite, a população contribua nessa guerra contra esse inimigo invisível e evite ampliar o que já é altíssimo potencial de disseminação do vírus, né, de contágio do vírus, de transmissão.